Boa tarde para todos. Hoje, dia 17 de novembro, terça-feira, vamos continuar a nossa reflexão sobre o povo de Deus. A gente se engana quando mede a história do mundo pelas grandes conquistas, pelas grandes construções, pelas grandes batalhas. Em geral, os nossos livros de história cometem esta gafe, cometem este erro. A gente vai dizer o século de Napoleão Bonaparte, o tempo de César. Não se mede a história pelas grandes conquistas, porque, meu Deus do céu, muitas conquistas significaram milhares de mortos, guerras, milhões de mortos. Gengis Khan, por exemplo, conquistador mongol, matou milhões de pessoas, destruiu cidades inteiras. Você vai dizer que um homem desse fez bem? Assim também outros conquistadores. Também não se mede a história pelas grandes construções. Houve as pirâmides do Egito, que custaram a vida de quantos milhares de pessoas? Grandes construções como o próprio Templo de Jerusalém. O próprio Templo de Jerusalém, que no tempo de Jesus era uma das maravilhas do mundo, mas Jesus já demitizou, Jesus já tirou todo o orgulho quando ele disse: não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. E de fato, 70 anos não, no ano 70 depois de Cristo, portanto 35 anos mais ou menos depois da morte de Cristo, o Templo de Jerusalém foi incendiado, destruído. Não sobrou pedra sobre pedra. 35 anos depois de Cristo. Então não se pode medir as construções como grandes feitos históricos, né? Às vezes um terremoto destrói tudo que o homem construiu em grandes tempos, né? Construção de prédios enormes, né? Tudo é destruído. Também não se pode medir a história pelas grandes batalhas. A história acontece no dia a dia, nos acontecimentos simples. A história acontece no plantio das lavouras. Ai, se não houvessem lavouras, o que nós iríamos comer? Você mora aqui na cidade, você pega seu ônibus, você vai no seu trabalho, você trabalha engravatado, ou então trabalha de lá para cá, uniformizado, mas quando você vai sentar na mesa, você vai comer aquilo que o lavrador produziu. O arroz, o feijão, que aliás hoje está num preço medonho de caro, né? Hoje o nosso pobre não pode nem comer feijão todo dia porque está tão caro. Pois bem, o nosso lavrador produziu, então o plantio é uma coisa importante. E na Bíblia se fala disso. É bonito quando a gente olha na Bíblia, por exemplo, e vê cânticos, salmos, Salmo 65, se não me engano, que dá graças pela colheita, a festa da colheita. Por exemplo, é uma coisa interessante a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes, no começo, antes de nós hoje dizemos festa do Espírito Santo, tudo bem, mas no tempo de Cristo, a festa de Pentecostes era lembrando a festa das colheitas, colheita do trigo, da cevada, do centeio. Era uma festa em que o povo ia agradecer a Deus pelas colheitas. E a festa das semanas, que acontecia sempre no mês de outubro, a festa das semanas ou festa das tendas, também era agradecendo a colheita da uva, a colheita da oliveira. Tinha uma festa para agradecer a colheita. Hoje nós perdemos isso. E se não fossem os plantadores, nós iríamos comer
o quê? Iríamos comer graxa? Iríamos beber gasolina? Não, nós precisamos dos plantadores. Então, a história acontece no plantio das lavouras. A história acontece quando nós construímos a nossa casa, mesmo que seja uma casa humilde, pequena, que a gente constrói cômodo por cômodo no fim de semana, sendo ajudado às vezes pelo vizinho, pelo parente, pelo amigo, né? Me lembro quando eu era vigário, pároco lá de São José do Cerrado, nós começamos uma construção naquele tempo, uma construção lá do Ouro Fino, e num domingo eles tinham feito, os pedreiros tinham feito a construção daquele prédio que hoje é uma sala, e a comunidade inteira foi trabalhar para pôr a cobertura. Fizeram um mutirão bonito, as mulheres fazendo comida, os homens trabalhando com betoneira, com isso aí, para preencher a estrutura daquele cômodo. Isso faz parte da história, isso é história. A nossa casa faz parte da história. O nosso emprego faz parte da história. Você já pensou, por exemplo, como o seu emprego sustenta a sua família? Faz o seu filho estudar, ou faz o seu filho ter condições de aprender isso, ter aquilo? Ou também o desemprego, como nós temos agora, nesta pandemia, mas já no Brasil antes já havia muito desemprego. Como o desemprego gera problemas, faz parte da história. Quanta família aí desfeita ou problematizada pelo desemprego? Teve gente que teve que parar de estudar porque não tinha como sustentar o estudo. Também faz parte da história a saúde. A saúde. Gente, que coisa impressionante! Nós estamos vivendo um ano atípico, um ano totalmente diferente de tudo. Olha, eu tenho 77 anos de idade, eu nunca vi um ano assim. Por causa da saúde. Tudo parou no Brasil. Escola, igreja, tudo parou. Quanto desemprego criado, quantas famílias aí com problemas por causa de um problema de saúde. Ainda tem gente que diz que não acredita no que não vê. Alguém já viu o vírus do corona? O vírus do corona ninguém vê. E, no entanto, está aí. E produzindo tanta coisa, tanta desgraça pelo mundo, né? Então, a saúde faz parte da história. Com certeza, daqui a um tempo, a história vai dizer o ano de 2020, um ano trágico para o mundo, cheio de problemas. E também, a nossa doença faz parte da história, a ciência. A Bíblia, no fundo, é o livro que fala de um povo simples, do nosso povo. A história não é feita dos grandes homens. O presidente da República, o governador do estado, o prefeito da cidade, não. A história é feita do operário, do motorista, do caminhoneiro, do lavrador, é feita do pedreiro, é feita do lixeiro, é feita do padre, é feita da enfermeira, do médico, do advogado. Tudo isso faz parte da história. E a Bíblia, no fundo, vai falar disso daí. Vai falar desse povo simples que faz a história. Quem era este povo? Um povo sem terra. O povo de Israel era um povo sem terra. Saíram lá de Arã, onde hoje é o Iraque, vieram para a Palestina, Abraão, Isaac, Jacó, sem terra. Não tinham terra deles. Eram pastores, eram nômades, andavam para lá e para cá.
De vez em quando chegavam numa cidade, encostavam-se ali um pouco naquela cidade, plantavam um pouco, fazia troca, vendia lã, trocava carne, trocava leite com trigo, com vasos de argila, coisa simples. O povo de Israel era um povo sem terra. Depois foi escravo do Egito. Durante centenas de anos foram escravos do Egito. O escravo não tem direito a nada. Para ele continuar vivendo, ele depende até da vontade do Senhor. E do Senhor que pode até tirar a vida dele. Né? Nós vimos, por exemplo, lá quando Moisés vai conhecer o seu povo, Moisés entra em contato com um israelita que está sendo judiado, massacrado por um egípcio, e Moisés, revoltado, mata o egípcio, pensando que com isso ele resolveu o problema. Você pode matar o agressor, mas você não mata a agressão. Aí Deus vai ensinar a Moisés que o importante não é acabar com o agressor, mas é acabar com a agressão. Então o povo de Israel é um povo caminheiro pelo deserto durante 40 anos. 40 anos. Vai ter que aprender a conviver com as pobrezas do deserto, com a falta d'água, com a falta de pastagens, às vezes revoltado contra Deus, às vezes agradecendo, outras vezes murmurando. Como diz a Bíblia, um povo de cabeça dura. Nós também somos um povo de cabeça dura, né? Então, um povo caminheiro, um povo que caminha. Como nós somos um povo que caminha, assim era o povo de Israel. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.